E aí, galerinha, bem-vindo a mais um módulo História do Judô. A Associação Judô Galdino tem o prazer de anunciar mais uma aula do módulo História do Judô. Mas precisamos que você compartilhe, que você dê seu like, que você se inscreva no canal. Afinal, devemos divulgar nosso trabalho, beleza? Pessoal, a gente vai iniciar esse módulo falando muito sobre o início do judô, lá na história do judô, desde a criação do Japão. Então, para isso, a gente vai falar muito sobre mitologia. Nesse módulo aqui, nós vamos tratar só sobre a mitologia. Então, a gente vai iniciar com a história do Japão. Como surgiu o Japão? Segundo a mitologia. Antes, eu quero deixar para você dicas de livros. Esses livros aqui são obrigatórios. Se você quiser ter um bom conhecimento do judô, aqui segue essa lista. O primeiro livro, Energia Mental e Física do Fundador do Judô. O segundo, Judô Kodokan. E o terceiro, Memórias de Jigoro Kano, o início da história do judô. Todos eles se encontram na Amazon e se você pesquisar, eles não são tão caros assim. Beleza? Então, vale a pena conhecer a fundo a história do judô. Então, a gente vai passar para a segunda fase. Esses módulos a gente vai dividir da seguinte forma. A história do Japão, segundo a mitologia. Depois a gente vai passar para a pré-história e a antiguidade. Depois a gente vai para a era clássica, a era feudal, a era moderna, ou melhor, pré-moderna, moderna e a era contemporânea. Porque aqui você vai começar, desde o início, a entender o porquê de muitas situações que existem no próprio judô. E aí entender também a história do Japão. É bacana, a gente vai ter esse conhecimento até para efeitos aí de curiosidade, tem muitas coisas interessantes. Então vamos para frente. Bom, de acordo com a mitologia, o Japão surgiu da seguinte forma. Como é que era lá? Eles têm dois deuses, o Izanami e Izanagi. Eles são dois deuses, né? Um casal, que representam o céu e a terra, e foram eles os criadores do Japão. Também eles criaram o sol, a lua, as tempestades e outros fenômenos naturais, além de serem os responsáveis pelo nascimento de outros deuses e da civilização japonesa como um todo. Então a mitologia ela fala muito isso. E aí vem a pergunta, como surgiu o Japão? Aqui tem 3 fotinhas aqui. Você vai ver essa primeira, Izanagi coloca a ponta da lança no mar. Quando ele levanta essa lança, caem 4 gotas de água. E essas 4 gotas dão início a 4 ilhas que são o Japão. Então o Japão são 4 ilhas, né? E eles explicam essa criação, surgimento através dessa historinha aí. O território do Japão ele compreende essas 4 ilhas, que são Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu. Tem mais outras ilhas menores. Então ali, quando ele levanta aquela lança, caem aquelas gotinhas e criou-se o Japão. Mais à frente, a gente vê a outra fotinha aí do meio, Izanami, ao dar a luz ao deus do fogo, ela fica muito queimada e faleceu. E quando ela vai para a terra dos mortos, o Izanagi, diante daquela situação, não aceita perder sua esposa e vai atrás dela na terra dos mortos. Só que aí ela já tinha comido a comida dos mortos. E aí não podia mais voltar. Então, ele ficou muito chateado com aquela história, né? Mas não tinha mais o que fazer.
Só que aí, na terceira gravura aí, na terceira figurinha, a gente vê ele ali no lago, né, se lavando. Então, o que que acontece? Quando ele volta da terra lá dos mortos, ele volta impuro. Então, ele tinha que se lavar. E ali, quando ele foi tomar aquele banho, quando escorreu água do olho direito dele, nasce a deusa Amaterasu, que é a deusa do sol. Do outro lado, né, do outro olho, do lado esquerdo, nasce o deus da lua, o Tsukuyomi. E quando ele limpa o nariz, nasce Susanoo. Esse nome é engraçado, Susanoo. O que acontece? Aí está a figura desses três, né? Amaterasu, Susanoo e Tsukuyomi. O Susanoo, ele não se dava muito bem com a irmã dele, a Amaterasu. E ele sempre estava aprontando com ela. Então, a certa ocasião, ele aprontou uma com ela e ela ficou chateada. Ficou muito brava ali. E o que que ela fez? Ela se trancou dentro de uma caverna. E ali, quando ela vai para dentro da caverna, como ela é a deusa do sol, quando ela se fecha lá, fica tudo escuro. E aí não tem mais dia. E quando ela consegue, de vez em quando, dar uma saidinha, aparece o dia. Mas quando ela volta para a caverna, fica tudo escuro novamente. Então, assim, a mitologia explica o dia e a noite. Aí tem uma situação que, quando ela estava lá dentro da caverna, eles resolveram, os deuses, né? Resolveram fazer ali uma festa para tentar tirar a Amaterasu de dentro da caverna. Só que antes vamos passar aqui um pouquinho para essa figura aqui, que é a história do Ninigi no Mikoto. Ele foi enviado para a Terra para pacificar as coisas. Naquela época a Terra estava em uma verdadeira desordem. Então os deuses, né, eles resolveram, vamos enviar ele lá para a Terra para resolver essa situação, para trazer ordem, né? E esse carinha aqui, ele é o neto descendente direto da Amaterasu e bisavô do primeiro imperador do Japão. Mas isso quer dizer o seguinte: ele representa a figura do imperador. Então, quando ele vem à Terra, a própria deusa entrega para ele 3 joias, que são essas aqui, ó, que é o espelho, Yata, a espada, Kusanagi, e essa joia aqui que é o Yasani. Essas joias, segundo a lenda, foram trazidas ali para ele, né, para o Ninigi no Mikoto, que é o ancestral ali da Amaterasu, e tradicionalmente são símbolos da divindade do imperador. Então essas joias ela representa essa divindade do imperador, que para o japonês o imperador é uma divindade. Cada joia, o significado de cada uma está descrito aqui, ó. O espelho simboliza a sabedoria, né? O Yata no Kagami é um espelho de 8 lados e uma referência ao seu formato octogonal. É uma fonte de misticismo e reverência. A espada representa a origem do Bushido, que é o caminho do samurai. O Bushido é um código de honra do samurai. E essa joia, essa verdinha aí, Yasani, representa a riqueza do país. E a Sakani representa a riqueza do país. Bom, certa ocasião, quando o Susanoo aprontou lá com a Amaterasu, né, que a gente falou que ela entrou ali dentro da caverna e não existia mais dia, os deuses resolvem fazer ali uma festa. Então aí a entrada da caverna está lá no fundo, aquela figura lá é a Amaterasu. Ela saiu ali bem uma pontinha lá na caverna
e começa a observar. Ela ficou ali bastante curiosa, né? Abriu ali aquela brecha. Quando ela começa a observar, ela enxerga a imagem dela refletida em um espelho. Mas ela vê uma beleza tão grande. Só que aquela imagem lá é a sua própria imagem, né? Aquela beleza que ela vê refletida no espelho é a sua própria imagem, que ela nunca tinha visto. Então, isso quer dizer o seguinte, aquele espelho, ele não reflete a imagem externa da pessoa, e sim a imagem interna. Então, foi essa imagem que ela viu ali. E qual a ideia? E aí também está inclusa a filosofia japonesa. Quer dizer, aquilo ali representa a verdade. Essa imagem refletida, ela reflete não a sua imagem externa, e sim a sua imagem interna, que representa o que você é realmente, a verdade. E aí, o que acontece? Ela fica muito curiosa e resolve sair. Quando ela sai, os deuses, eles fecham ali aquela brecha, né? Fecham a caverna e ela não consegue voltar. Então, a gente vai ter ali o dia e a noite como são hoje. Isso explica, de acordo com a mitologia, o dia e a noite. Essa é a verdadeira representação dessa figura aí. Então, isso quer dizer o quê? O que isso tem a ver com o judô? A gente formulou algumas perguntas e a primeira delas é: de onde vem o símbolo da Kodokan? Quem eram os shoguns e os daimyos? Quem eram os samurais? De onde vêm as cores vermelha e branca tradicionais no Japão? Como era a família de Jigoro Kano? Então, através dessa historinha que a gente contou, a gente vai responder a essa primeira pergunta. De onde vem esse símbolo da Kodokan? Você está observando aí, ó, o símbolo da Kodokan, ele é o quê? A cópia exata daquele espelho. Ele representa exatamente a ideia de Jigoro Kano é essa. Não foi que a gente falou que ele representa, que ele reflete a imagem interna da pessoa? Então, a origem da Kodokan está associada à verdade e ao conhecimento. A pessoa vê seu verdadeiro eu, ligado ao conhecimento e à verdade. E as cores tradicionais do Japão. Então explicamos ainda que o vermelho representa o metal fundido, que é forte e resistente, e a seda branca representa a suavidade. E assim deve ser todo o judoca, forte por dentro e suave por fora. E agora que você sabe que o símbolo da Kodokan não é a flor da cerejeira, como muitos dizem por aí, né, você vai sempre ouvir, às vezes tem coleguinha que vai falar assim, o símbolo da Kodokan é a flor da cerejeira. Não, coleguinha. O símbolo da Kodokan é o espelho Yata. Aqui, ó, você pode observar que esse símbolo ele foi inspirado exatamente por esse espelho. O símbolo da Kodokan é o espelho associado à verdade e ao conhecimento, que foi escolhido pelo próprio Jigoro Kano. Lá naqueles livros da história do judô, ele fala bem detalhadamente sobre isso. Nós temos esses relatos. Então, toda essa história que nós narramos aqui sobre mitologia, criação, início do Japão, é para explicar esse primeiro ponto aqui, que é a origem do símbolo da Kodokan. Mais à frente, nas nossas próximas aulas, a gente vai continuar dando seguimento a isso. E lá na frente a gente vai responder as perguntas, né? Quem era o Shogun? Da onde surgiu e como eram os samurais? Dando sequência até chegarmos à história do judô. Como Jigoro Kano iniciou o judô. Qual a ideia, o porquê, o que levou ele a iniciar o judô. Valeu? Te vejo na próxima aula.